Fala, inevitável! Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que está diretamente ligado à performance e tem sido tanto meu foco nesse ano de 2023 que uma das minhas metas dentro desse ano é fazer isso 240 vezes, tá? 240 vezes, ou seja, durante 240 dias de 365, 2/3 do ano, eu preciso colocar isso em prática. Isso se chama Big Win. Alguém já ouviu falar sobre Big Win? Fala sim ou não para mim aqui no chat, para eu saber se vocês já ouviram falar sobre isso. Big Win é uma estratégia intimamente ligada à performance. E ontem, na nossa live sobre ansiedade no ano de preparação, eu já dei um primeiro vislumbre aí do que seria o Big Win, né? Alice não ouviu falar, boa, MP também não ouviu falar, boa, beleza. Primeiro eu preciso falar para vocês qual é a importância de fazer o Big Win, né? Deixa eu tomar uma água antes porque hoje o dia vai ser treta. Plantão à noite, ambulatório o dia todo, amanhã tem ambulatório de manhã também, então já vamos engrenar. Já dei uns 5 minutinhos aí pro pessoal ir entrando e vamos continuar aí conversando sobre Big Win. Qual que é a importância de você colocar em prática o Big Win? O Big Win ele te traz para um estado de presença, tá? A gente falou ontem na live que um dos motivos que podem te causar ansiedade no ano de preparação para residência é justamente a projeção no futuro constantemente. É aquela antecipação de futuro constante que faz com que você fique constantemente incomodado, que faz com que você fique constantemente inquieto, porque você está só se preocupando com o que tem lá na frente, com o que não é alcançável agora, com o que você não consegue influenciar agora, com o que você não tem sob seu controle agora. O Big Win, ele exatamente tira os olhos lá da frente e coloca os olhos no hoje. O Big Win, ele tira essa antecipação no futuro e começa a colocar seus olhos no agora. E é por isso que ele é tão essencial, para aumentar esse estado de presença no hoje e tirar essa presença excessiva no futuro. A gente falou ontem que uma coisa é planejar por um momento e depois seguir esse planejamento ao longo do ano. E outra coisa é viver só lá na frente em um espiral de ansiedade infinito. Então o Big Win ele tem esse poder de trazer você para o estado presente, tá? E não só isso, ele tem o poder de te treinar a constantemente exercer a habilidade de priorização e foco. Ao colocar o Big Win em prática, você se torna uma pessoa muito mais objetiva. Você se torna uma pessoa que consegue analisar o teu dia a dia, as estratégias que você tem no dia a dia, os compromissos que você tem no dia a dia, de forma muito mais objetiva, de modo a que você constantemente tenha a habilidade de saber quais são os pontos que você precisa priorizar. Quais são os pontos que você precisa focar, para que você consiga extrair aquela lei de Pareto. Você já ouviu falar da lei de Pareto? Fala sim para mim, sim ou não aqui para mim no chat, que se vocês não tiverem ouvido, eu já explico para vocês o que é. O Big Win, ele então constantemente te mostra no que focar, no que priorizar, para que você possa colocar em prática a lei de Pareto. A lei do 80-20. Beleza, Mica? Beleza, Vitão? Vamos lá. A lei do 80-20, a lei de Pareto está intimamente ligada à ideia de que 20% dos seus esforços levará a 80% dos seus resultados. Então, de 10 compromissos que você tem no dia, 2 são aqueles que vão gerar maior parte dos teus resultados naquele dia. E os outros 8, portanto, têm um papel muito menor. Tem uma capacidade de gerar resultado muito menor do que essas duas únicas coisas. Então o Big Win é naturalmente você reconhecer quais são os seus pontos de atividades, quais são os seus pontos de estratégia de estudo, quais são os seus compromissos do dia que tem essa maior capacidade de gerar a maior parte do resultado. E aí que o negócio começa a ficar interessante.
Porque se você diariamente, e aqui eu te disse que a minha meta, por exemplo, era fazer isso durante 240 dias do ano. Se você faz isso diariamente, desenvolve essa capacidade de reconhecer dentro do seu dia qual é o elemento que vai te gerar a maior parte dos seus resultados, você vira um mestre de priorização. Mas daí você tem um problema, porque daí você nunca mais vai ficar perdendo tempo com as coisas por aí. Você nunca mais vai ficar perdendo compromisso que não te dá resultado. Você nunca mais vai ficar perdendo tempo com estratégia que não te dá resultado. Você nunca mais vai perder seu tempo da tua preciosa vida. Então você começar a aplicar o Big Win no teu dia a dia, ele vai justamente te ajudar a reconhecer esses pontos-chave da tua rotina, da tua estratégia de estudo e que geram um maior resultado quando implementadas. A gente falou sobre 3 pontos então, né? Que o Big Win ele vai te trazer. 3 pontos que o Big Win ele vai te trazer. Um estado maior de presença no hoje. Uma habilidade de foco e priorização absurda, porque você consegue reconhecer quais são os pontos chaves do teu dia e você coloca a lei de Pareto em prática. Você começa a gerar mais resultado sobre uma quantidade menor de esforço, justamente porque você consegue reconhecê-los. E o que acontece com quem não faz isso? Quem não faz isso simplesmente dá o mesmo peso para todos os compromissos do dia. E o que acontece se você dá o mesmo peso para todos os compromissos do dia é que você pode ter 10 compromissos e, como a gente falou, aqueles 2 que geram mais resultado estão lá no meio dos 10, lá no finzinho da lista. Mas por todos terem o mesmo peso, de repente no teu dia você acaba conseguindo fazer os primeiros 7, até os primeiros 8. Mas os 2 únicos que te gerariam o maior resultado naquele dia, que te gerariam o maior resultado naquela semana, você não coloca em prática. Justamente por não ter reconhecido esse Big Win, por não ter colocado essa estratégia em prática. Agora, você já entendeu qual é a importância de fazer? Você já entendeu qual é a consequência de não fazer? Agora chegou a hora da gente falar como não fazer e como fazer da forma correta. Certo? Como não fazer e como fazer da forma correta. E aqui eu quero abrir um disclaimer para você, tá? Por que eu tô trazendo essas lives diárias aqui para você? Já estamos na nossa 25ª live da Chaves, tivemos 15 lives antes, ou seja, já é a nossa 40ª live diária. E eu tô trazendo para você várias chaves para que você abra as portas das maiores residências do Brasil e faça com que a casa agora seja tua. Eu tô te entregando todo esse conteúdo como um aquecimento, uma construção para algo maior, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, às 8h57, numa sala fechada nossa no Zoom, tá? Então, depois dessa live, o que você vai fazer é sair e se inscrever no nosso evento, que o link tá lá na bio. Mas agora, a gente precisa continuar com o que a gente está falando sobre o Big Win. Você já entendeu a importância de fazer. Você já entendeu a consequência de não fazer. E agora eu preciso te explicar como não fazer, né? Como não colocar em prática o Big Win, Thiago? Se você fizer esses pontos que eu te falar agora, tá? Se você fizer dessa forma que eu te falar agora, você estará fazendo errado. E eu vou te explicar os motivos. Primeira coisa, Big Win é um único ponto dentro da tua rotina. Uma única tarefa, um único compromisso. Big Win é único, tá? Se você estabelece várias tarefas como Big Win, você está de novo pulverizando a sua atenção. Você não está direcionando aquele foco e priorização que a gente falou anteriormente. Você está montando uma lista simplesmente assim como você tinha uma lista antes. Talvez você esteja diminuindo essa lista, mas ela ainda é uma lista. O Big Win, ele serve para ser único. Um único ponto do seu dia. Então você já entendeu que não vale a pena fazer lista, certo? Outra forma errada de se fazer Big Win, deixar aqui dentro. Deixar aqui dentro. Você não registrar o teu Big Win
ele te deixa à mercê de alguns pontos. Primeiro, você não firma um objetivo com você mesmo, né? A partir do momento que você escreve, que você registra, existe um input ali, um feedback de compromisso, de coerência. Não sei se você está familiarizado, por exemplo, com gatilhos mentais, né? Mas existe um livro chamado Gatilhos Mentais e existe um gatilho que se chama gatilho de coerência, ou seja, todos nós estamos inclinados a sermos coerentes com o que dissemos, com o que nos comprometemos, com o que firmamos. Uma vez que você escreve esse Big Win, seja numa folha de papel, seja num bloco de notas, eu uso bloco de notas, por exemplo, você está registrando, gerando um feedback que te fará ter coerência, desejo de coerência durante o seu dia. Ou seja, isso vai te forçar a perseguir aquele Big Win com maior força, né? No caso. Então, ele te dá esse mecanismo de coerência, certo? Então, não registrar o teu Big Win e deixar só na tua cabeça, isso faz com que você não gere esse gatilho de coerência em você mesmo, tá? Não registrar também vai fazer com que você muitas vezes esqueça aquele Big Win que você tinha estipulado de manhã. E aí, uma vez que você esquece, não adianta de nada você ter estabelecido isso lá atrás, né? Porque não vai acontecer. Como é que você vai fazer errado também esse Big Win, né? Mudar esse Big Win ao longo do dia. O que você precisa entender é, esse Big Win ele precisa ser feito pela manhã, logo que você acorda, tá tomando o teu café ali, tá fazendo aquele jump start no teu dia, tá fazendo aquele aquecimento das coisas que vão acontecer na sequência. Esse é o momento de estabelecer o Big Win. Por quê? Esse é o momento que a tua cabeça ela tá descansada, ela não tá ofuscada pelo cansaço, ela não tá enviesada por você já estar de saco cheio do teu dia, de repente, de alguma coisa que aconteceu. É naquele momento de calmaria, onde tudo está claro e onde você consegue raciocinar que o Big Win ele deve ser estabelecido. Se você muda ele diversas vezes ao longo do dia, primeiro, você não está sendo coerente com você mesmo, que a gente falou agora há pouco, né? E você simplesmente traz uma imprevisibilidade para aquilo que você tinha estabelecido. Você toda hora está mudando aquele teu Big Win. Então isso começa a não ter tanta importância para você, entendeu? Porque se você não conseguir, você muda e depois bate. A tua prioridade muda durante o dia várias vezes. Talvez um dia ou outro até mude se surgir uma coisa urgente, né? Mas não é isso que acontece via de regra. Então mudar esse Big Win ao longo do seu dia vai tirar esse potencial dessa estratégia. Deve ser estabelecido pela manhã e não deve ser mudado ao longo do dia. Ah, surgiu uma coisa importante. Se vira, dá um jeito de resolver o importante e colocar o Big Win em prática. E vocês vão entender que o Big Win não é nada absurdo que vai consumir teu dia inteiro, né? Muito pelo contrário. Ele é a estratégia que vai fazer com que o teu dia tenha valido a pena. E a gente vai falar sobre isso, tá? Então não mude o Big Win ao longo do dia, tá? Outra coisa errada que você pode colocar em prática ao estipular um Big Win. Estipular só atividades que você gosta. Então, por exemplo, seria totalmente improdutivo eu acordar todo dia de manhã e colocar como meu Big Win ir à academia. Cara, ir à academia é uma coisa que eu adoro, é uma coisa que eu amo. É uma coisa que, sim, me gera resultado. Sim, mas é uma coisa que eu já gosto, que já é natural para mim. E que com certeza não é a única coisa que me geraria resultado no dia. E que eu faria independente de eu ter colocado como Big Win ou não. Então o Big Win é você estipular aquela estratégia, aquele compromisso, aquele ponto único do seu dia que vai te gerar um grande resultado acima dos demais. E que de certa forma te mostre ali, ó, talvez você não fosse fazer isso no seu dia. Se você desse a mesma prioridade a tudo. Mas agora que você estabeleceu isso como Big Win, vamos atrás dele. Pegou a mensagem? Sim ou não? Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Mandem pra mim aqui no chat. Tá fazendo sentido, sim ou não? Mandem pra mim aqui no chat. Mandem pra mim aqui no chat. Mandem pra mim aqui no chat. Porque aí a gente tem
O extremo oposto também, né? Boa, a amiga falou que tá fazendo sentido. Boa. Que aí a gente tem o extremo oposto também, né? Ao mesmo tempo que você não deve estabelecer só atividades que você gosta como Big Win. Boa, Clarinha falou que fez sentido, Carissa falou que fez sentido. Isso aí, pessoal. Boa, boa, boa. Ao mesmo tempo que você não deve estabelecer só tarefas que você gosta como Big Win, você não deve estabelecer só tarefas que você não gosta como Big Win, só para que você se force a fazer alguma coisa. Não. Você reconhecer o Big Win do teu dia é exatamente o que a gente conversou. É custo-benefício, né? É aquela única atividade que tem o maior potencial de te gerar retorno, que tem o maior potencial de te gerar resultado. Goste você dela ou não. Então não é para escolher só coisa que você gosta e não é para escolher só coisa que você não gosta também. É para escolher algo que te gere grande resultado e no qual, portanto, você precisa ter um foco dentro do seu dia. Tá bom? Então a gente falou muito agora sobre como não fazer o Big Win, né? Agora, vamos sedimentar de uma vez por todas o que é o Big Win de fato? O Big Win é um único ponto do seu dia, um único compromisso no seu dia, uma única estratégia no seu dia, único. Que se você colocar em prática, se você conseguir cumprir esse único ponto, você primeiro terá dado o seu dia como vencido, tá? E que se você tiver colocado esse ponto em prática, ele tem um potencial de retorno maior que os demais. E veja a importância disso, porque você aprende a priorizar e dar foco no que realmente dá mais resultado, certo? E você tira aquela percepção subjetiva que você tem na tua cabeça que você teria que dar conta de tudo o dia todo, todo dia. Você tira aquela tensão constante de que você teria que dar conta de tudo o dia todo, todo dia. Não, é um único ponto. E se eu conseguir completar esse um único ponto, meu dia já vai ter valido a pena. Eu já vou ter performado ali como eu queria. Eu já vou ter feito aquilo que já vai me dar maior resultado. Então não tem por que eu ficar me estressando com as outras coisas. É aquele ponto que, ao você colocar em prática hoje, você tira o foco do futuro e começa a pensar, tá, o que eu posso fazer hoje que vai me gerar o maior resultado e que se eu fizer eu vou ter considerado o meu dia como bem sucedido. O Big Win é isso. O Big Win é isso, tá? O Big Win é isso. E uma vez que você estabeleceu esse único ponto que tem potencial de te gerar maior resultado, que vai ser teu foco e priorização ao longo de todo o dia, é exatamente isso. Você precisa cumprir esse objetivo agora. E você vai passar o dia todo com esse Big Win na tua mente. Com esse Big Win na tua mente. E eu vou te falar uma coisa. É impressionante como o nosso cérebro, né, a nossa psique, ela sempre trabalha em direção da coerência. Um caso besta, né, mas que aconteceu recentemente. Dos meus Big Wins tinha sido num plantão manter a dieta, que era sábado? Não. Quinta-feira, tava de plantão lá na Unicamp, e esses plantões eu sempre quebro, né? Porque o plantão fica estressante e tal, papapá. Falei, não, hoje meu Big Win vai ser manter a dieta. Beleza. Fui pro plantão, e aí chegou a noite, tava com um chefe super querido, chefe fera pra caramba, e ele falou, vamos pedir alguma coisa pra comer? Falei, puta, cara. E eu já tinha comido antes, né? Tinha comido 6 e pouco antes do plantão, porque eu sabia que o pau ia quebrar depois, então eu já fui preparado. E se fosse numa situação normal, eu vou ser bem sincero com você, eu teria jantado 2 vezes, não tava nem aí, né? Comida nunca é demais, né? Essa é a cabeça do cara que não consegue se controlar. Mas naquele momento eu já tinha comido 6 horas, eu tinha estabelecido aquilo como meu Big Win. Eu falei, cara, quer saber? Já jantei, não vou comer não. Pelo simples fato, pelo simples impulso, pelo simples gatilho de manter a coerência com aquilo que eu tinha estabelecido no início do dia. E é isso que eu quero que você comece a pegar de chave aqui agora. Essa chave que eu quero que comece a virar aí na tua cabeça agora. Que você tenha o poder de, no início do teu dia, ditar
o ritmo, ditar o foco, ditar a priorização que ele vai ter ao longo dele. Então comece a usar isso ao teu favor. E não fique à mercê de como você se sente ao longo do dia. Não, de manhã mesmo. Qual que é o big win? É esse, beleza. Vou atrás dele, se eu cumprir, o dia tá feito. O que vier a mais, é ganho, né? É extra, mas o big win é esse. E uma vez que você estabelece o teu dia todo, ele é regido por permanecer coerente a esse big win, tá? Outra coisa, né? Eu fui anotando aqui porque de manhã o negócio tem que ser objetivo, né? Qual que é o grande ponto? Como você deve fazer isso então, né? Determinar essa única tarefa dentro do seu dia. Registre isso física ou digitalmente, tá? Pode ser bloco de notas ou pode ser um caderninho que você tem do lado da tua cama logo que você acorda, por exemplo. Porque eu, Thiago, prefiro bloco de notas por ter acessível a todo momento no meu dia. E porque, como eu tô no plantão da residência, às vezes eu acordo no plantão de manhã, como vai ser o caso amanhã, por exemplo, tô de plantão hoje à noite, já vou direto pro ambulatório da neuromuscular depois, na terça de manhã. Não tem como eu voltar para casa para pegar o caderno e escrever, entendeu? Então, se eu tenho no bloco de notas, eu já registro ali. E eu consigo ter um backlog mais ou menos de quanto eu tenho feito, né? Por exemplo, ontem foi uma coisa que eu esqueci de fazer. Ontem foi um dia que eu falhei. Mas hoje, já não. Então, você registra física ou digitalmente essa única tarefa. Terceiro ponto, quando você está estabelecendo o teu big win, você precisa ser direto e objetivo, tá? Não existe big win do tipo ser feliz. Não dá. Ser feliz é muito subjetivo, né? Como é que você sabe? Como é que você... Sei lá. Como é que você vai atrás disso, cara? É muito subjetivo, entendeu? Como é que você considera o dia que você realmente ficou feliz e o dia que você realmente não ficou feliz? Sacou? Precisa ser direto, precisa ser objetivo. Hoje o meu big win, por exemplo, o meu, tá? Hoje o meu big win, Deixa eu te explicar como que eu cheguei nesse big win hoje. Ontem eu fui dormir tarde, porque teve a live, depois eu fiquei fazendo a mentoria de amanhã. Amanhã a gente tem a nossa primeira mentoria dentro do Plano R1, né? Então eu fiquei até tarde montando slide e tal. E hoje eu acordei cedo, certo? E hoje eu tenho plantão também. Então, a privação de sono, tanto dessa última noite, como talvez da noite que virá hoje, né? Vamos rezar para que eu durma bem à noite, mas a gente sempre sabe que plantão pode ser uma caixinha de surpresas. Mas a privação de sono que eu tive antes agora e a tensão do plantão à noite são dois gatilhos para quebrar a dieta que eu já reconheço. Vixe, isso daí é batata, tá? Dormir mal e plantão são dois gatilhos para eu quebrar a dieta importantíssimos. E eu sei que se eu quebro a minha dieta na segunda-feira, o resto da semana já não roda legal. Porque eu tenho aquela sensação de que eu quebrei um compromisso comigo mesmo logo na primeira semana do dia. E isso aumenta a minha propensão a não cumprir essa dieta nos demais dias também. E aí vira uma bola de neve, sabe? Então eu sei que hoje uma coisa decisiva e que vai ditar o ritmo da minha semana, de como eu vou me sentir satisfeito, de como eu vou sentir em dia, é justamente conseguir manter essa dieta no dia de hoje. E eu reconheci que no dia de hoje eu tenho dois gatilhos aí para isso não acontecer, que é justamente ter dormido pouco e ter o plantão hoje à noite. Então meu big win é manter a dieta no dia de hoje, só. Thiago, mas por que você não colocou nenhum outro compromisso? Deixa eu te explicar qual que é a minha rotina hoje. Hoje eu tenho ambulatório agora das 7h30 da manhã até mais ou menos 12h30, 1h da tarde, ambulatório de epilepsia, então vou atender a manhã toda. Vou almoçar meia hora, já vou voltar para o ambulatório de cefaleia. Ambulatório de cefaleia tem dia que vai ali até 6, 6h30, 5h30, 7 horas eu já entro no plantão. Tem muito tempo para fazer nada, né? Ou vou ficar direto, ficar lendo alguma coisa lá, ou vou voltar para casa, tomar um banho e já voltar para o plantão de novo. Então não tem como eu colocar outro compromisso, sacou? Agora, qual é o ponto do dia que vai me gerar o maior resultado quando comparado aos outros? Eu ir para o ambulatório da epilepsia é um big win para mim? Não é, preciso ir, né? Preciso ir.
Então eu já vou de qualquer forma. Não é uma coisa que eu vou ter que me esforçar para fazer e que isso vai gerar um grande resultado. Não, eu já vou. Ir para o ambulatório da cefaleia? Não, pô, eu já vou de qualquer jeito. Agora, existe um único ponto que se eu mantiver na minha rotina hoje, vai me gerar um resultado em todo o restante da semana, vai me gerar um bom-estar mental, vai me gerar uma constância da minha disciplina, um reforço do meu compromisso, que é justamente conseguir manter essa dieta no dia de hoje. Então isso passa a ser meu big win. Fez sentido, pessoal? Fez sentido? Fez sentido sim ou não? Mandem pra mim aqui no chat. Fez sentido sim ou não? Mandem pra mim aqui no chat. Fez sentido sim ou não? Mandem pra mim aqui no chat. E aí você começa a reconhecer o porquê que eu te falei que o Big Win ele era uma das estratégias que aumentava o estado de presença. Lembra? Quando a gente estava falando sobre ansiedade, eu falei para vocês que a ansiedade muitas vezes era o excesso de futuro. Boa, a Isis falou que fez sentido. Boa, pessoal, boa. Eu falei para vocês que esse estado de ansiedade na preparação era o excesso de futuro, o excesso de preocupação com o que vem lá na frente. E você conseguir aumentar o estado de presença seria uma estratégia de cortar isso pela raiz. O big win é você todo santo dia, quando você acorda, você parar e falar, ok, o que temos para hoje? Logo de manhã você traz o estado da presença para hoje. O que eu vou colocar em prática hoje, o que eu faço de melhor hoje, o que vai me gerar resultado hoje. E esse constante retorno para o estado presente, esse constante retorno para o hoje, é o que aumenta o teu estado de presença, diminui a projeção no futuro e diminui a tua ansiedade. E esse constante mirar para o hoje, constante mirar para o que te gera resultado hoje, te mostra, te ensina como focar, como priorizar dentre as tarefas do teu dia. E olha só que barato. Olha só que barato. Esse constante mirar para o hoje, esse constante mirar para o agora, esse constante mirar para o que vai te melhorar hoje. E como você consegue manter isso dia após dia. Tira o teu foco da linha de chegada e começa a botar teu foco no caminho. Tira o teu foco do resultado e começa a colocar no progresso. Ele faz com que você deixe de ser aquela criança que viaja com os pais e só fica perguntando, tá chegando, tá chegando, tá chegando? E passe a ser aquela que vira e consegue olhar a paisagem pela janela. Consegue aproveitar as delícias do caminho. No final das contas, a vida é um grande caminho. E tem gente que vive esperando só o fim dele, quando na realidade a felicidade está no desfrute de cada um desses passos. Está no desfrute de cada quilômetro desse caminho, por olhar pela janela e poder reconhecer a beleza do que tem lá fora. Fazer o big win no teu dia a dia é constantemente olhar pela janela. Fez sentido sim ou não? Esse é um grande ponto. Thiago, eu comecei a entender por que você colocou nas tuas metas diárias, na tua meta de 2023... fazer o Big Win 240 dias. Agora você pegou a chave. Agora você pegou a chave. Agora você pegou a chave. Entendeu por que eu falei que meu estado de presença está aumentando esse ano de 2023? Entendeu por que eu te falei que eu tô começando a ver as coisas com mais clareza, com mais foco, com mais prioridade depois que eu comecei a fazer isso? Agora imagina, todo santo dia, você reconhece um ponto principal do teu dia, um ponto máximo a ser perseguido. O que isso te traz? Pressão. Pressão. E não pressão no sentido, não. Pressão. Pressão de execução. De todo dia você reconhece, é isso daqui que eu tenho que ir atrás? Então vamos.
palavra do ano é pressão. Vocês já me ouviram falar isso antes. A diferença do carvão e do diamante é a quantidade de pressão que eles aguentam. Se todo dia você tá lá colocando pressão, e você tá aguentando, e você tá suportando, e você tá trabalhando, e você tá continuando, e você tá... Imagino que vai sair lá na frente. Imagino que vai sair lá na frente. Eu falei pra vocês que essas últimas 40 lives que a gente fez, 40 lives diárias, parece brincadeira, né? 40 dias aqui diariamente. Estão sendo pra te aquecer pra algo maior. Estão sendo pra construir a base de algo maior. Se você acha que essas lives estão sendo pressão, estão sendo entrega de conteúdo, você não perde por esperar o que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, no nosso evento chamado As Chaves da Aprovação. Lá vai ser a pressão absoluta, a pressão absurda. Vai ser assim, ó. Estratégia. Vamos lá, direciona. Conciliar internato e estudo para residência. Conciliar rotina de trabalho e residência. E muita coisa que a gente vai falar lá dentro. Pressão. Será que você vai aguentar essa pressão? Eu sei que se você tá aqui numa segunda, 5h55 da manhã, meia hora já me ouvindo falar, você tá atrás disso. Você está atrás disso. Então se prepara. Pessoal, amanhã, falei pra vocês que eu tenho tenho plantão hoje à noite, então não sei como eu vou estar às 5h55 da manhã, não vou conseguir abrir live no hospital, né? Mas amanhã, nossa live diária vai ser às 18 horas, tá? 18 horas, 6 horas da tarde, amanhã, nossa live diária, tá bom? Tiago, sobre o que vai ser nossa live diária amanhã? Sobre o que vai ser nossa live diária amanhã? Eu vou te falar que tem muita gente que tem fé no resultado, mas na realidade está sendo preguiçoso. Só isso. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Tem muita gente que fala que tem fé no resultado, mas na realidade isso é pura preguiça. E amanhã a gente vai falar sobre isso às 18 horas, às 6 horas da tarde, para que você não caia nessa de fé, e na realidade só está sendo preguiçoso. Essa é uma chave que precisa virar aí, e a gente vai virar amanhã às 18 horas. Fica com Deus, um abraço e até mais.